Olá, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre legislação, sobre como é tratada a questão do meio ambiente na Constituição Federal de 1988, que é a lei máxima do nosso país. Sejam bem-vindos. A Constituição Federal de 1988 foi inovadora em relação às questões ambientais. É a primeira, inclusive, que traz o meio ambiente como bem tutelado pelo ordenamento jurídico, ou seja, responsabilizando o Estado pela preservação, pela proteção do meio ambiente e também pela fiscalização em relação a essas reservas naturais. Então, a Constituição traz pela primeira vez uma responsabilidade maior do Estado em relação a criar legislações específicas, fiscalizar o cumprimento da lei, ou seja, tutela do Estado. Nessa aula, a gente vai abordar o contexto, né, da criação da Constituição, o que ela traz exatamente de inovador e por que ela é importante na preservação da nossa natureza, tá? Tem um livro aí que eu já indico logo de cara para quem quiser se aprofundar no assunto, que é do José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, é Proteção do Meio Ambiente na Constituição da República, e ele explica bem, de uma maneira bem aprofundada, como que é essa questão da tutela, da proteção, porque tutela do Estado é um jargão jurídico, é um assunto jurídico, né? É um assunto da área do direito, principalmente do direito do meio ambiente, do direito ambiental. Então, a gente não se aprofunda muito aqui, porque aqui os nossos estudos são sobre educação ambiental. Mas quem tem interesse nesse assunto, né, de saber artigo por artigo como que é a nossa Constituição em relação ao meio ambiente, eu sugiro esse livro. E a Constituição de 1988, com essa inovação toda em relação às questões ambientais, não surgiu do nada. Ela é resultado de muitas discussões que já vinham acontecendo no Brasil e fora do Brasil em relação à preservação ambiental. Então a gente precisa entender o contexto, né, da inserção desse tema na Constituição, que é algo inédito na história das constituições federais aqui do Brasil. Gente, essa preocupação com o meio ambiente, na verdade, ela começa a surgir ali no final do século XIX, com a industrialização, com a Revolução Industrial. Historicamente, a gente precisa pensar que o mundo é o seguinte: o mundo viveu durante a Idade Média o período feudal. As pessoas ficavam dentro dos feudos, que eram comandados pelos senhores feudais, e as cidades eram muito pequenas, com pouquíssimo comércio e nenhuma indústria praticamente. As indústrias eram todas indústrias artesanais, né? Tudo feito à mão. Conforme a Europa vai expandindo o comércio através das grandes navegações, inclusive resultado dessa expansão é a chegada dos portugueses no Brasil, a área comercial vai aumentando, porque esse comércio com o Oriente ganha uma intensidade muito grande com as grandes navegações, né? E as cidades começam a crescer. Os centros urbanos começam a se desenvolver. Muitas pessoas começam a sair da área rural para ir para essas cidades para vender os seus serviços, seus trabalhos, né? Ou então para trabalhar no comércio. A gente tem uma grande mudança cultural e estrutural na Europa, a gente tem a Revolução Francesa, com a queda da monarquia francesa, a gente tem o iluminismo, então a gente tem assim uma mudança até no paradigma, no pensamento europeu, porque o iluminismo ele traz muitas reflexões a respeito da relação do homem com a natureza. Por exemplo, o Rousseau, que é um filósofo muito famoso, ele questiona essa relação do homem com a natureza, diz que é muito importante, que o homem precisa se preocupar com isso. E aí, conforme as cidades vão crescendo, as primeiras indústrias vão surgindo para atender também, não só para produzir bens que possam ser vendidos para o Oriente e ser trocados comercialmente, mas também para atender as necessidades dos grandes centros urbanos. E com isso, por causa de uma exploração predatória do meio ambiente, começa a poluir o rio, começa a derrubar a floresta, começa a matar vida nativa, tanto fauna quanto flora. E aí começam esses questionamentos, né? Também muito
resultado dessa nova filosofia, né, desses novos filósofos que vêm à tona na Europa, né, que os pensamentos começam a circular pela Europa. E aí, com a Revolução Industrial, que é o surgimento dos grandes centros industriais, a poluição, a destruição do meio ambiente começa a despertar um certo incômodo na sociedade, mas essa discussão só vai ganhar força mesmo no século XX e depois da Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial a gente tem as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que destroem essas duas cidades do Japão, e o mundo se dá conta da força do que é uma energia nuclear. E aí nós já tínhamos uma grande campanha, principalmente da União Soviética, para o uso da energia nuclear para produzir eletricidade, inclusive construindo inúmeras usinas de energia nuclear, né? E aí, por causa da Segunda Guerra e outras reuniões também que aconteceram conferências, a gente está vendo aqui nos nossos estudos, né? A ONU preocupada também com a proteção ambiental, surgem grupos de ativistas e começa-se a cobrar os governos para uma legislação mais dura em relação a essa exploração do meio ambiente, para diminuir essa exploração, para ter uma relação mais saudável, né, com o meio ambiente. Nós temos a primeira grande conferência em 1977, né, que eu já falei aqui. Depois, 10 anos depois, a gente tem uma segunda grande conferência em 1987, um ano depois do grande acidente nuclear na usina de Chernobyl, na Ucrânia. Ucrânia é uma das ex-repúblicas socialistas soviéticas, ou seja, ela era parte da União Soviética, era parte desse programa de expansão da energia nuclear. A nuvem radiativa, ela atingiu toda a Europa, foi para o Japão... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Foi para o Japão, foi para os Estados Unidos e destruiu o meio ambiente local, destruiu a fauna local. As pessoas saíram de lá evacuadas às pressas e mesmo assim levaram a contaminação com elas. Essa contaminação se perpetua até hoje no local e ainda as pessoas sofrem as consequências. E aí, em 1987, se discutiu com muita seriedade essa questão da proteção do ambiente. E em 1988, já resultado dessas discussões, a gente tem a inserção do meio ambiente na nossa Constituição de uma maneira inédita, de uma maneira específica, responsabilizando o Estado e a sociedade pela preservação, pela proteção e pela manutenção do meio ambiente. E aí vale a pena a gente falar dos marcos legais no Brasil, né, que tem relação com essa Constituição de 1988. O que são os marcos legais? São publicações de leis importantes para o país, principalmente em relação a esse tema. Nós temos a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Estocolmo, 1972, que faz uma reflexão sobre a consciência ecológica e incentiva a criação de legislações de proteção e preservação ambiental. Em 1981, a gente tem a promulgação de uma lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que considera o meio ambiente como patrimônio público que deve ser protegido e mantido em equilíbrio. Então, a gente já vê aí um pensamento de que
o ser humano não é dono da natureza, né? Aquilo é um patrimônio, precisa ser preservado. Em 1985, a gente tem outra lei que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, possibilitando o acesso coletivo à justiça para a defesa do meio ambiente. Hoje parece estranho a gente falar que se uma pessoa causa dano à natureza, ela não sofre punição, né? É lógico, a gente sabe que às vezes não sofre mesmo, mas existe a lei. Mas há 50, 60 anos atrás, não havia nenhum tipo de responsabilidade, ou havia bem pouca responsabilidade em relação aos civis, em relação às pessoas mesmo, não empresas, não instituições, mas em relação às pessoas que danificavam o meio ambiente. Tá? Então, por exemplo, se você descartasse o lixo num lugar inadequado, não havia uma lei específica para isso. Hoje nós temos, graças a essas primeiras legislações que surgiram, né? Começaram a responsabilizar todo mundo sobre o meio ambiente. Em 98, que é uma lei que veio 10 anos depois da Constituição, é uma norma infraconstitucional, ela está ligada, portanto, à Constituição de 88, mas ela é um marco porque ela dispõe ações penais e administrativas para quem agredir o meio ambiente. Então, a lei aperta mais quem for agredir, quem for cometer crimes contra o meio ambiente. E aí, por conta dessas inovações todas, a nossa Constituição de 88 é chamada de Constituição Verde. Ela é influenciada, portanto, por uma crescente preocupação no território nacional em preservar e proteger nosso patrimônio natural, punindo de forma efetiva quem destruir ou lesar esse patrimônio. Para muitos legisladores, se trata de uma Constituição Verde porque o famoso artigo 225 do capítulo 6, o artigo mais comentado da Constituição em relação ao meio ambiente, ele diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, preservar o nosso meio ambiente é importante para a nossa sobrevivência, é uma questão de vida ou morte, de vida ou extinção. E aí traz uma série de novidades que eu vou comentar com vocês da área do direito, né? Eu peguei de Silva 2013, não sou advogada, né? Sou educadora, e ele faz assim uma explicação bastante eficiente sobre essas questões inéditas da Constituição. A primeira é a questão da equidade intergeracional. O que é isso? É uma expressão que significa que todas as gerações, as presentes e as futuras, têm direito a esse meio ambiente. Então, nós temos obrigação de preservar o meio ambiente por causa das gerações futuras. Nós não temos o direito de destruir o meio ambiente e deixar elas com esse problema, e deixar elas sem condições de sobrevivência. Tá? Então, essa questão da equidade intergeracional é algo novo, tanto no Brasil como fora dele, e é uma responsabilidade que nós temos que assumir, mesmo não tendo filhos, mesmo não tendo netos, nós temos a responsabilidade de preservar para o bem da humanidade. Então, continuando a falar dos pontos, né, assim, inovadores da Constituição, a gente tem obrigatoriedade da intervenção estatal. Segundo esse preceito, é dever do poder público atuar na defesa do meio ambiente, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito legislativo e até na esfera jurisdicional. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele precisa administrar a relação da sociedade com o meio ambiente, ele precisa criar leis, que é função do legislativo, e ele precisa criar penalidades e sanções para quem ferir essas leis, que é da esfera jurisdicional, tá? Nós temos participação e cooperação coletiva, porque além do Estado, toda a sociedade deve participar dessa preservação, cooperando com práticas sustentáveis, cumprindo as leis e ajudando na fiscalização. Além disso, a sociedade deve ser mantida informada e constantemente consultada sobre as questões ambientais. Então, as leis não saem do nada, elas precisam de consulta pública. E a responsabilidade objetiva e reparação integral,
que, independentemente, o que é responsabilidade objetiva? Independentemente da intenção que a pessoa teve, se ela causou dano ao meio ambiente, ela vai sofrer a penalidade. É lógico que a intensidade dessa penalidade vai variar de acordo com a intenção e a informação que a pessoa tinha a respeito daquela legislação. Mas a ignorância, a alegar ignorância não vai livrar ela, por exemplo, da responsabilidade. Todos têm essas responsabilidades penais, né? Civis e administrativas. Então, não são só as pessoas, as empresas também. Então, vamos supor, tem uma empresa que estava poluindo o rio, não sabia que estava poluindo o rio, ela vai ser punida mesmo assim, porque o que sai da empresa é responsabilidade da própria empresa, certo? Isso vale para todo mundo, para empresas, para pessoas, para instituições públicas, para pessoa jurídica, para todo mundo. E aí, pessoal, como eu já disse, o foco dos nossos estudos é educação ambiental, então não dá para aprofundar muito nessa questão do direito. Mas quem quiser saber mais de direito e meio ambiente, eu tenho algumas dicas de estudos. A primeira é a aula do professor Emerson Bruno, é bem curtinha, é bem esclarecedora, que ele vai falar justamente do famoso artigo 225, tá? Que é um artigo inovador e bastante elogiado da nossa Constituição. Eu tenho 2 livros interessantes, um que é do Luiz Paulo Sirvinskas, que é Tutela Constitucional no Meio Ambiente. Ele vai explicar essa questão da tutela, o que é, qual que é a responsabilidade do Estado. E esse do Marcos Catalã, Proteção Constitucional do Meio Ambiente e seus mecanismos de tutela, que ele vai colocar um pouco mais assim em prática, exemplificando o que o Estado tem que fazer em relação à proteção ambiental. Essas são as minhas dicas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!